mais uma vez peço que você abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7. Vamos concluir esse capítulo que nós iniciamos essa manhã, o estudo dele, e vamos seguir então agora a partir do versículo 54 ao versículo 60, ou a parte A do versículo 1 do capítulo 8, que é como nós vamos finalizar a leitura. Então, abra a palavra do Senhor, vamos ler mais uma vez, orarmos e pedir que o Senhor nos conduza aqui, mais uma vez, pelo seu Santo Espírito, ao entendimento da sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia com a sua morte. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor amado, sonda o nosso coração, aplica a Tua palavra, a realidade de cada um de nós aqui, que a verdade da Tua palavra, Senhor, nos transforme, nos exorte, nos console, nos dê ânimo, gere em nós arrependimento, gere em nós alegria da salvação que vem pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus. No nome dele, Pai, que nós te rogamos e clamamos aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Querido, eu peço que você acompanhe comigo a partir do capítulo 6 de Atos, porque nós vamos finalizar aqui esse grande trecho que inicia exatamente com os apóstolos chamando a igreja, e nós passamos por esses textos. Inicia com os apóstolos chamando a igreja a escolher homens que pudessem ser cheios de boa reputação, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Vimos aqui a necessidade premente que temos nos nossos dias de que formemos, trabalhemos para que homens sejam levantados, erguidos, construídos, formados pela igreja, no seio da igreja, no meio da igreja do Senhor Jesus, que tenham o Espírito de Deus, que tenham a sabedoria de Deus e que possam servir a Deus no serviço que compete na igreja do Senhor Jesus.
Esses homens chamados ao serviço são homens que têm, então, o ministério deles, que nasce aqui no Novo Testamento, o ministério de diaconia, um ministério de serviço, um ministério em que a igreja do Senhor é servida, é acompanhada, cuidada por homens que são investidos de fato do Espírito Santo de Deus, da autoridade do Senhor, do conhecimento da palavra e de profunda sabedoria que vem do conhecimento da palavra para poder servir ao Senhor e fazer com que a igreja do Senhor se desenvolva e cresça nas suas capacidades, nos seus dons, em toda a sua virtude e vitalidade, à medida em que esses homens responsáveis pela pregação da palavra de Deus, pelo zelo da sã doutrina, do ensino da palavra de Deus, podem se dedicar exatamente a esse ministério enquanto eles cuidam da igreja nas suas necessidades mais reais, concretas, práticas. Esses homens então precisam ser homens que a igreja enxergue. Para que a igreja enxergue, é preciso que haja então crentes fiéis, crentes legítimos, porque a procura da igreja se dá entre homens que são simplesmente crentes legítimos, crentes que buscam a Deus, que amam a Deus, que amam a palavra de Deus e que têm disposição simplesmente para não viver para si mesmo, mas viver para o Senhor Jesus, para completar o que resta dos sofrimentos de Cristo no próprio corpo, como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Colossenses. A partir disso, Lucas prossegue a narrativa agora, trazendo aqui a história de Estevão, que é o primeiro da lista entregue à igreja. E Lucas estabelece e coloca Estevão e Filipe como esses dois principais homens escolhidos pela igreja, para que então ele, na narrativa dele, consequentemente fale sobre Estevão e sobre Filipe. Hoje nós estamos finalizando então aqui a história aqui na terra de Estevão, uma história que finaliza como a história de todo bom crente, todo crente legítimo, todo crente que ama a Deus, que ama a palavra de Deus e, acima de tudo, ama a Cristo Jesus e a justiça que foi recebida a partir de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não somos recebidos por Deus porque as nossas obras são maravilhosas. Somos recebidos por Deus e Cristo Jesus porque a obra de Cristo é maravilhosa, e simplesmente por ela. Na sequência, Lucas nos trata então sobre a prisão de Estevão, porque ele, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. Lucas faz essa associação de Estevão com os próprios apóstolos, porque recebeu a imposição das mãos dos apóstolos para servir ao Senhor. Lucas traz essa prisão de Estevão, as acusações que são feitas sobre a vida dele, sobre o ministério dele, e esse crente fiel passa a ser agora um homem que Lucas destaca como um profeta. Estevão inicia o seu discurso se dirigindo aos irmãos, assim como os profetas fizeram. E o relato de Lucas, de que o seu rosto resplandecia como o rosto de anjo, é exatamente para mostrar da autoridade que Deus havia investido a Estevão, assim como havia feito com Moisés, descendo da presença de Deus no Monte Sinai, para entregar as leis ao povo de Deus. Estevão inicia o seu sermão então, e aí capítulo 7 inicia-se agora com a defesa de Estevão, ou a acusação de Estevão para com o povo de Deus.
Do versículo 1 ao versículo 53, nós temos então uma exposição do ensino dos apóstolos e profetas, não apenas uma exposição da letra em si, mas o significado de todos os acontecimentos, o significado de tudo aquilo que Deus estava fazendo, e não apenas os fatos, mas o que aqueles fatos traziam de ensino da verdade do Evangelho que perpassa e percorre todas as Escrituras, do Antigo até o Novo Testamento. A defesa de Estevão se focaliza, então, como vimos hoje pela manhã, em 4 pontos centrais da história do povo de Deus, até chegar, então, à monarquia de Davi e Salomão, mas Estevão finaliza, antes de vir para a sua acusação do povo de Deus, daquele sinédrio, finaliza citando Isaías capítulo 66, no versículo 49 do capítulo 7, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Até então, aqueles homens que iniciaram essa conversa com Estevão, fazendo uma pergunta, apenas perguntando a Estevão se isto era de fato o que estava acontecendo. As acusações foram feitas e os doutores da lei simplesmente perguntaram a ele: é isso de fato que acontece? Quando Estevão inicia todo o seu argumento. A partir do versículo 54, então, as máscaras caem. A partir do versículo 54, aquele homem que Lucas inicia a narrativa colocando como um crente fiel, um crente cheio do Espírito, conhecedor da palavra de Deus, e que se tornou um profeta por expor a palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus. Lucas agora, na sua narrativa, traz que esse crente, profeta, tornou-se um mártir. A palavra para mártir é a palavra usada pelo próprio Senhor Jesus, dizendo, prometendo de que a igreja dele seria testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A palavra mártir, a princípio, sempre foi usada como uma palavra para testemunha. Alguém que relata um fato de que viu, que estava presente e concorda, professa aquilo que é verdade a respeito dos fatos. Essa testemunha passa a ser agora, no decorrer da história, a palavra usada exatamente para aqueles que morrem testemunhando verdadeiramente a respeito de Cristo Jesus. Por causa desse testemunho, a sua vida é ceifada, a sua vida é retirada. Mas volte os seus olhos ao texto. Versículo 54. Quando aqueles homens ouvem o testemunho ou a acusação de Estevão, eles enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Então, as máscaras ainda estão contendo esses homens. A narrativa diz que eles simplesmente, no coração, estavam enfurecidos. A expressão da face começava a denotar, começava a demonstrar que algo não estava batendo e a satisfação não era plena daqueles homens, ou o contrário, eles estavam profundamente insatisfeitos com o ensino das Sagradas Escrituras que estava sendo trazido por Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. E então Lucas diz que
ele vê o céu, e no céu ele vê a glória de Deus e Jesus. Observe que Lucas tem o cuidado de afirmar que Estevão vê Jesus, mas Estevão não vê Deus, Estevão vê a glória de Deus. Lucas tem o cuidado de descrever que a visão de Estevão é a visão da glória do Pai, e ao seu Filho, Jesus Cristo, que se fez carne, que se fez homem, ele enxerga a Jesus Cristo, e ele estava à direita de Deus. Ele vê a glória do Altíssimo, e ele consegue distinguir que aquele que está à direita da glória do Altíssimo é o Senhor Jesus Cristo, aquele que viveu aqui na terra, que morreu e ressuscitou, e foi assunto aos céus, assim como os discípulos haviam visto, assim como eles haviam pegado, apalpado as suas mãos e visto que ele era de carne e osso, e ele em carne e osso havia ressuscitado. Versículo 56, Lucas diz que o relato, então, o que Estevão afirma é: eis que vejo o céu aberto e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Só agora, neste momento, observe, é que esses homens não conseguem mais se conter. Só neste momento é que esses homens agora deixam tudo aquilo que está no seu coração, de fato, tomar conta da ação deles, e então eles clamam em alta voz, como que ouvindo um grande absurdo, uma grande blasfêmia. Tapam os ouvidos, porque não querem ouvir aquela proclamação, e unânimes arremeteram contra Estevão. As máscaras daqueles homens que continham ali no seu coração, nos seus corações, a raiva da verdade que estava sendo proclamada, a rejeição da verdade que estava sendo proclamada, agora é tomada conta por um simples fato. Estevão diz que vê o céu aberto e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Essa é uma afirmação que aparece pela primeira vez nas Sagradas Escrituras, aqui no texto de Daniel, capítulo 7, 13 e 14. Daniel então afirma: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, foi-lhe dado glória, foi-lhe dado o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, não passará. O seu reino jamais será destruído. Observe, meus irmãos, que no momento agora em que Estevão está diante desse julgamento, no momento em que a sua vida está sendo posta a prêmio, o que se apresenta para Estevão agora
é aquele que a Sagrada Escritura já havia revelado, Mateus capítulo 28, versículo 18. O Senhor Jesus afirma: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Os seus discípulos haviam ouvido do próprio Jesus Cristo de que ele era exatamente o Filho do Homem. No Novo Testamento, somente o Senhor Jesus, nos Evangelhos, é que afirma e se refere a este título para ele mesmo. No Novo Testamento não aparece em nenhum outro texto alguém se referindo a Cristo como o Filho do Homem, a não ser Estevão falando que está vendo de pé, à destra de Deus, o Filho do Homem, como as Sagradas Escrituras haviam anunciado e prometido, como na visão de Daniel, aquele que recebeu o domínio cósmico, aquele que recebeu o domínio sobre todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tudo está em suas mãos, o seu reino não tem fim, o seu reino é eterno, o seu reino é hoje, é amanhã, o seu reino sempre foi e o seu reino sempre será. Diante do julgamento desses homens, Estevão então vê ao Filho do Homem à destra de Deus. Mas o versículo 55, Estevão diz que Jesus estava à sua direita. Mas o versículo 56, Estevão diz que ele está em pé à destra de Deus. Aquele que estava assentado no trono, reinando com o Pai, ergue-se diante de toda a criação, para ser aquele que é o juiz, que é o advogado e que parte em defesa, que parte para pelejar, que parte para pleitear a causa deste que era simplesmente um homem crente no meio da igreja, um homem servo, um homem que amava Deus, amava a palavra de Deus. E porque a igreja o convoca para servir a Deus como diácono, ele tem a oportunidade dada por Deus de se tornar um profeta do Senhor, alguém que proclama a palavra de Deus, alguém que fala do ensino da palavra de Deus. E porque ele teve a fidelidade em proclamar o ensino verdadeiro da palavra de Deus, ele tem o grande privilégio de se tornar um mártir. A verdade é que, via de regra, irmãos, se você é um crente fiel, você sempre terá a oportunidade de ser um profeta. Se você for um crente que ama a palavra de Deus, que ama o Espírito de Deus ensinando na sua palavra, um crente que ama ao Senhor Jesus e a sua obra, você sempre terá a oportunidade de ser um profeta. Mas quando a oportunidade de ser um profeta nos surge, é preciso que nós tenhamos a sabedoria do Espírito Santo de Deus, para pregar a palavra de Deus de forma adequada, de forma que de fato traga o ensino correto das Sagradas Escrituras. E todas as vezes que você tiver a oportunidade de ser um profeta, você terá uma grande probabilidade de ser um mártir, de se tornar um mártir. Certamente, querido, homens e mulheres que ousam ser fiéis ao ensino das Sagradas Escrituras sofrerão perseguições. Aquele que deseja viver piedosamente nesse mundo, a palavra de Deus nos garante, certamente sofrerão perseguições. Estevão, é preciso reconhecer, irmãos, não era um homem diferente de mim e de você. Estevão era um homem que estava no meio da igreja, amando a Deus na vida cotidiana, na vida real, no dia a dia, que certamente tinha as crises com as suas próprias falhas e pecados. Todo que quer viver piedosamente para o Senhor sempre se deparará com os seus próprios pecados, e deparar-se com os seus pecados nunca pode ser algo comum, algo natural, algo que nós olhemos para isso e tratemos como se fosse uma coisa boba. Olhar e reconhecer os próprios pecados tem que gerar em nós certamente angústia, tem que gerar em nós desejo de mudança, desejo que o Senhor intervenha, desejo que o Senhor nos livre dos nossos próprios pecados. Mas certamente Estevão não se deteu aos seus pecados ou às suas falhas,
as suas limitações humanas, Estevão simplesmente obedeceu. E sendo um crente fiel, torna-se uma testemunha. E por ser uma testemunha fiel, torna-se um mártir. Mas só porque o Senhor Jesus morreu, ressurgiu e assentou-se à destra do Pai, é que Estevão pôde ter essa visão. Não por seu mérito, não por suas obras, mas pela misericórdia de Deus, que deu a vida por ele. O mesmo Senhor Jesus que deu a vida por Estevão, é o mesmo Senhor que deu a vida pela sua vida. É o mesmo Senhor que também nos recebe. É o mesmo Senhor que é o nosso advogado. É o mesmo Senhor que pleiteia a nossa causa diante do inferno, diante dos homens, diante das acusações do inimigo. É o Senhor Jesus que é o nosso advogado. É o Senhor Jesus que ergue-se do seu trono para nos receber, intercedendo constantemente, como a palavra de Deus diz. Ele está assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Parte do reinado do Senhor Jesus sobre toda a criação, sobre todo o cosmos, é Ele interceder por nós, interceder pelo seu povo. Estevão então é apedrejado. Versículo 58, lançam ele para fora e o apedrejam. As testemunhas deixam as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que no meio de toda essa angústia, no meio de toda essa sublevação, no meio de tudo isso que está acontecendo, todo esse caos, Estevão ora ao Senhor Jesus: Senhor, recebe o meu espírito. E o caos continua, o apedrejamento continua. Estevão ajoelha-se e clama em alta voz. Veja, irmãos, o destaque para clamar em alta voz é agora, quando Estevão intercede por aqueles que são os seus assassinos, por aqueles que são os seus condenadores, aqueles que estão ali condenando Estevão, julgando Estevão, condenando-o à morte de forma injusta. Estevão ajoelha-se, clama em alta voz e diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com esta voz, com este clamor, com essas palavras, ele adormece. Já nos referimos aqui a isso, afirmando de que crente não morre, crente adormece. Porque no Senhor Jesus nós passamos da morte para a vida. Observe, irmãos, a nossa vida muitas vezes é conduzida pelas sensações e percepções humanas, naturais, que nós temos das coisas que estão em nossa volta. A nossa vida muitas vezes vai se conduzindo por tudo aquilo que nós enxergamos à nossa volta, e o coração vai sendo moldado e conduzido por tudo isso. Tratamos aqui na quinta-feira, na reunião de oração, como as nossas próprias orações são muitas vezes conduzidas por nossas sensações equivocadas, pelas experiências que nós temos, influenciada por tantas coisas que tantas vezes nós enxergamos de forma distorcida, o próprio coração que temos e que é tão corrompido, que é tão enganoso, que tem percepções equivocadas de coisas, de pessoas, de falas, de atitudes que as pessoas têm, como muitas vezes a nossa própria oração se dirige a Deus, não por quem Deus é, não enxergando a glória de Deus, não enxergando o reinado do Senhor Jesus Cristo, mas as nossas orações são conduzidas pelas circunstâncias da nossa vida, pelo apedrejamento que tantas vezes, de forma muito figurada, nós vivemos.
mas que não chega aos pés da angústia, da dor que Estevão estava vivendo aqui, por simplesmente ser um crente fiel, por simplesmente ser um homem que amou a palavra de Deus, por simplesmente ser um homem que no meio da igreja, a igreja reconheceu, isso é um servo do Senhor, é esse aqui que nós vamos eleger. E os apóstolos concordaram, por simplesmente viver do jeito que a palavra de Deus nos chama a viver. Observe que a oração de Estevão, ela procede da visão clara que ele tem da glória do Senhor e de Jesus Cristo reinando sobre todas as coisas. As nossas orações e nossa vida muitas vezes se conduz porque nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para as nossas experiências sensoriais e vamos nos conduzindo por elas. A oração de Estevão aqui é conduzida porque ele viu o Filho do Homem, o prometido, aquele que governa sobre todas as coisas. E Deus, a própria glória do Senhor, Estevão vê. Estevão sabe que o Senhor Jesus se ergue para pelejar, pleitear a sua própria causa diante das acusações que ele recebe. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos conduzir a nossa vida pela visão do Jesus glorificado, o Jesus que está assentado reinando sobre todas as coisas. Não importa a dor que você sinta, não importa o problema, não importa as dificuldades, não importa como a vida tem se desvencilhado e se apresentado para você, é preciso que você enxergue aquele que a palavra de Deus revela, o Senhor Jesus, assentado no seu sublime trono, governando todas as coisas. Mas mais do que isso, é preciso que eu e você enxerguemos que toda a dor torna-se nada quando eu e você temos o olhar e a visão correta, no foco correto. Os estudiosos dizem que a adrenalina gerada no corpo humano em um momento como esse, de apedrejamento, de linchamento, faz com que você sinta provavelmente as 3 primeiras pancadas, mas que as próximas você já está de certa forma anestesiado. Agora imagine, irmãos, você olhar para o céu e isso não ser um sonho, e você de fato ver o céu se abrir, e você de fato ver o juiz de todos erguendo-se e diante das acusações ele mesmo dizendo: eu é que vou defender a tua causa. O juiz de todos estendendo a mão e dizendo: eu sou o teu Deus. Estevão tem a sua oração conduzida pela visão de Jesus Cristo, não porque ele fosse um homem mais especial, mas porque o Senhor, de forma graciosa, intervém para que então na história nós tenhamos uma grande reviravolta. A história do mundo não é mais a mesma depois do martírio de Estevão. Nós temos o centro divisor da história, a cruz de Cristo. Mas na morte de Estevão foi dada a largada.
na morte de Estevão, o sinal soou e a igreja avançou pelo mundo. É por isso que Estevão é recebido pelo próprio Senhor. Essa não é uma data qualquer, esse não é um momento qualquer. 2 anos após morte e ressurreição de Cristo, a igreja então começa a avançar pelo mundo, através da vida de homens que simplesmente receberam o Espírito de Deus, amaram a Deus, a sua palavra, e se dispuseram a viver e a servi-lo na vida real, cotidiana, no dia a dia. Quem impulsiona esses homens a avançar no mundo? Estevão e Filipe não participaram de um culto missionário. Estevão e Filipe não estiveram em um projeto de plantação de igreja. Estevão e Filipe ouviram e obedeceram, leram a palavra e obedeceram. O Senhor trouxe a perseguição para fazer com que esses homens que simplesmente eram crentes na vida comum não estivessem mais somente em Jerusalém, mas fossem pelo mundo. E o que eles faziam no mundo? Eles eram o que eles eram, crentes fiéis. E quem eles encontravam? Eles anunciavam Jesus ressuscitado. E quem eles encontravam? Eles anunciavam a cruz do Calvário, o poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem. E dessa forma, vivendo, amando a Deus no mundo, o mundo foi virado de cabeça para baixo por aqueles que simplesmente amavam a Deus. Talvez, irmão, você não precise de um projeto missionário de 1 mês. Talvez você não precise de um curso. Talvez você não precise de um apelo missionário. Porque o pressuposto básico de sermos crentes é que nós somos testemunhas. Nós testemunhamos dos fatos e do significado desses fatos, simplesmente porque fomos alcançados por Ele. Mas se na soberania de Deus for preciso que você vá e participe e faça parte de um projeto, de um culto específico para isso, de algo que possa trazer o seu coração novamente a entender, você simplesmente é uma testemunha no mundo. Deus é que faz o resto. Você não é dono da sua agenda, Deus é quem faz sua agenda. Você não é dono do seu futuro, Deus é quem faz o seu futuro e tem o seu futuro em suas mãos. Se for preciso, vá. Mas o que é mais preciso? O que é mais necessário? Ame a palavra. Ame a Deus. E eu finalizo com a história de uma irmã que certa vez chegou para o pastor Heber e disse: pastor, assisti aquele filme Dança com Lobos e Deus falou profundamente comigo. Eu amo os índios agora. Eu quero falar de Jesus para os índios. O pastor olhou para ela e disse: minha filha, eu passei a amar os índios lendo a palavra de Deus. Se você amar os índios por causa do filme, quando você chegar entre os índios, o filme não vai valer de nada mais. E o seu amor vai passar. Mas se você amar os índios por causa da palavra de Deus, os índios te matarão e você continuará
amando os índios. Não por causa deles, mas por causa da palavra de Deus. Feche os seus olhos, querido. Onde está o seu amor? Pelo que você tem morrido, pelo que você tem vivido. Pai querido, o Senhor conhece a tua igreja. O Senhor conhece o teu povo. O Senhor conhece cada adulto, cada jovem e criança aqui. Em nome de Jesus, faz de nós, Senhor, crentes fiéis, testemunhas. Espírito de Deus, nos retira da anestesia que este mundo tão secularizado tem produzido em nossos corações. Retira de nós, Senhor, a excessiva preocupação com a nossa própria vida e nosso próprio bem-estar. Põe em nós, em nome de Jesus, amor pela tua palavra e pela tua obra. Que esse amor queime em nosso coração, nos dando o privilégio e a graça de só ter um medo na vida, de não servir ao Senhor, de só temer a Ti, Pai, de não temer os homens, não temer a morte, não temer o mundo, mas temer ao Senhor. Dá-nos o privilégio e a graça de não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo, mas de só amar ao Senhor, para que o Teu amor esteja em nós, e nós estejamos em Ti, porque nós cremos, Pai, que naquele grande dia, nos encontraremos com o Senhor, e nós cremos na Tua promessa, que o Senhor estaria conosco, até o fim, até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, Tu que estás aqui entre nós, ergue aqui entre nós, homens e mulheres, para servir ao Senhor, com integridade, fidelidade, amor e convicção. Em nome de Jesus. Amém, Pai.